Boa tarde, meus queridos irmãos. Estamos aqui iniciando mais um Pão das Três, mais uma edição do nosso Pão das Três, o nosso programa diário da Igreja Batista em Vila das Belezas. Estamos alegres por mais uma oportunidade que temos de compartilhar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus. Você está vendo aí, Rosa? Tá deitada. A imagem está deitada? A imagem está deitada. Então, só um minutinho aqui enquanto converso com vocês. Vou ver se resolve esse problema aqui. Vê se corrigiu aí. Corrigiu. Não, eu acho que é o meu celular. Ah, não, corrigiu. Corrigiu, né? Muito bem, a imagem estava deitada. Espero que esteja bem agora. Pelo menos o da Rosa está. Está direitinho? Não tá. Porque no meu também está aparecendo. Deitada. Rotação. Corrigiu, não? Então eu vou fazer assim, né? Melhor. Será que assim corrige? Estou em pé agora, hein? Tá. Muito bem, então vamos fazer como eu alterei lá, coloquei para rotação, mas ele não girou, então talvez tenha sido porque iniciamos assim. Só que ele tá pegando a tela toda. Ele pega a tela toda, né? Mas aí Tá ótimo. Aí, Agora sim. aí paciência, né? Parece mesmo. Vou começar com boa tarde de novo. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou ficar em pezinho aqui, porque o celular não quis obedecer. Queridos irmãos, nós temos estudado o livro de Efésios e hoje estamos chegando aí no final do livro de Efésios. Graças a Deus por isso. Nós desejamos mesmo que tenhamos aprendido, apreendido também, ou lembrado de várias lições muito importantes, né, sobre a vida cristã, sobre a igreja, sobre Cristo Jesus. Então, hoje chegamos a Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, onde nós tratamos da batalha espiritual. Batalha do dia a dia, né? Acho que todo crente sabe o que significa isso. Então, quero orar inicialmente, pedindo que Deus abençoe e dirija o nosso tempo aqui, a nossa conversa, né? o nosso diálogo, porque vocês escrevendo aí com boa tarde, né? Com um amém, com assim seja, alguns complementam certos pensamentos colocando versículo, à vontade. Todos nós participamos e todos nós aprendemos, né, quando agimos dessa forma. Graças a Deus por isso. Vamos orar juntos? Deus bendito, nosso amado Pai, agradecemos o privilégio desse dia, agradecemos o privilégio desse encontro, agradecemos, Pai, o privilégio de ter, orientando a nossa vida, o nosso pensamento, o Teu Santo Espírito, que pela palavra nos guia
e nos ensina, nos faz entender a tua vontade e ainda inclina o nosso coração também para fazer a tua vontade. Derrama dos altos céus, do trono da tua graça e misericórdia, Senhor, as mais ricas bênçãos sobre nós neste momento, em que já já vamos abrir a tua palavra e lê-la, estudá-la. Que o Senhor nos abençoe profundamente enquanto os nossos olhos estiverem postos na tua santa e bendita palavra, Pai. Toma cada querido irmão, amigo, de perto, de longe, toma em tuas mãos e abençoa. Para a tua glória, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, então, em função do nosso tema, do nosso assunto, eu pensei num cântico bastante antigo, que é Não Temas, é do grupo Logos. Então, faz muitos anos que eu não canto, talvez faça muitos anos que você não canta também, mas a gente pode lembrar, especialmente em função do nosso assunto hoje, batalha espiritual, é muito bom a gente lembrar de que há uma voz que vem dos altos céus dizendo: não temas porque eu te escolhi. Como é importante, meu Jesus, ouvir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar, não meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Um hino bastante antigo, faz tempo que a gente canta, não sei nem com muita convicção se ficou certinho aí, mas vale a lembrança, né, e o reviver esses momentos antigos muito bons, né, quando esses hinos faziam parte das nossas rodinhas, né, nos churrascos,
nos encontros, coisa muito boa. Queridos irmãos, então quero convidá-los imediatamente a abrirmos a palavra de Deus, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Aqui, a nossa versão traz como tema a armadura de Deus. Opa, então hoje a gente vai saber como se preparar direitinho, o que usar, o que vestir, né, para a nossa batalha espiritual do dia a dia, né? Muito bem, já encontrou a palavra de Deus? Já encontrou o texto? Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Armadura de Deus. Então vamos à leitura. Olha lá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Amém. Deus nos ajude, Deus, pelo Espírito, aplique, ensine, nos ajude a interpretar e a aplicar a sua palavra em nosso coração. Bem, o texto começa: no demais, irmãos meus. Em outras versões, finalmente, meus amados irmãos. Finalmente, irmãos. Bem, era de se esperar que na parte final desse livro extraordinário, alguma coisa assim nos fosse colocada pelo apóstolo Paulo. Olha só, lembrando, né? A gente precisa lembrar de algumas coisas. Os 3 primeiros capítulos, Paulo falou sobre tudo que Deus, na pessoa do seu Filho, havia feito para libertar-nos de todo o poder do mal, para fazer de gentios e judeus um só povo. Então, para isso, Cristo o Filho de Deus se torna homem, vem a esse mundo, e é Jesus o Cristo, morre na cruz por causa dos nossos pecados e morre por nós para nos dar a vida. E ao morrer na cruz, ele quebra a parede que separava gentios e judeus, e de ambos os povos faz um. E ensina agora esse povo, oriundo de 2, a viver juntos e a viver como um só povo.
ele desenvolve no capítulo 4, né, e no capítulo 5, ele desenvolve um novo jeito, um novo modo desse povo andar e viver. Então, estou resgatando algumas lembranças aqui. E ele orienta que nós fomos edificados em Cristo Jesus e não poderia ser edificado em algum outro nome ou em outra fonte de poder, senão a igreja não teria condições de resistir, de sobreviver ao que ela tem sobrevivido ao longo da história. Precisava mesmo ter um fundamento absolutamente forte e firme, que é Jesus Cristo. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Esse texto está em 1 Coríntios capítulo 3. Mas são textos paralelos quando se trata de Jesus como sendo a pedra angular que une esses dois povos e ao mesmo tempo a base sobre a qual o edifício, que é a igreja, o povo, é erguido e construído. E ele diz também no finalzinho do capítulo 2, ele nos diz lá que nós somos edificados para a morada de Deus na pessoa do Espírito. Então vejam que Paulo desenvolve desde a sua origem, a origem da igreja, o seu desenvolvimento, o seu novo modo de andar e o objetivo dessa igreja, que é viver em santidade para ser a habitação de Deus. Satanás não poderia mesmo ficar quieto, feliz, né, satisfeito com isso. Então ele que é o inimigo da nossa alma, né, e ele se opõe. Se opõe é uma forma didática de dizermos, né? Satanás não tem força nem poder para fazer oposição a Deus. Mas, como disse certo escritor, Satanás luta por uma derrota que já é certa, mas com o espírito interior de vitória, né? Ele compete, ele é insistente. Então, ele luta por uma derrota que já é certa, mas com o espírito interior de vitória. Ele luta como se houvesse possibilidade dele vencer. O mesmo escritor que disse isso, ele disse assim: nós, os crentes, lutamos por uma vitória que já é certa. Mas na maioria das vezes, lutamos por uma vitória que é certa, mas com o espírito interior de derrota. A gente luta por uma vitória que é certa, mas é como se a gente fosse perder. Tal é o desânimo com que muitas pessoas levam a sua vida cristã e se envolvem nessa batalha espiritual. Então era de se esperar, né? Esse finalmente, ou no demais, irmãos meus. E aí a gente mergulha aqui no nosso texto, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo ainda nem começou a dizer o que é que vem pela frente. Mas ele já começa dizendo: vocês precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O que vem aí não é mole. Já existia, né? Mas Paulo está abrindo os nossos olhos, né? Emprestando-nos a sua lente para que a gente possa ver as coisas como ele, apóstolo, já via, né? E ele deseja que nós também contemplemos, nós tenhamos consciência do que está à nossa frente, do que está ao nosso lado, ao nosso redor. É o velho leão que ruge, né, e ronda em derredor de nós, buscando a quem possa tragar. E Paulo enxerga isso de uma forma bastante elaborada, bastante organizada, né, como a gente vai passar por esses versículos aqui. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, verso 11. De toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo estava preso, né? Era o prisioneiro. Vocês se lembram que ele se apresenta como sendo prisioneiro de Cristo. Ainda que estivesse numa prisão, algemado, talvez, né, acorrentado,
mas ele se considerava um prisioneiro de Cristo Jesus. Então, e isso significa que não importava onde ele estivesse, se numa prisão, se andando no navio, em naufrágios, em lutas, ou pregando ou ensinando, ele se considerava um prisioneiro de Cristo no sentido de que ele era servo de Cristo e a principal ocupação da sua mente e da sua voz era revelar o mistério do Evangelho de Cristo Jesus. Nenhum outro pensamento, nem mesmo as preocupações e as privações de estar preso ocupava a mente de Paulo. Ele não ficava ali se perguntando: por que eu estou preso? Senhor, eu sou um pregador, como é que eu posso desenvolver o meu apostolado se o Senhor não me tira daqui? Provavelmente, qualquer um de nós se dirigiria a Deus muito mais nesse sentido. Senhor, eu preciso pregar, eu preciso visitar aquela igreja, eu preciso ir a Éfeso, enfim, né? Vou a Macedônia, tenho que pregar, tenho que atender as pessoas, tenho que evangelizar. Aonde quer que Paulo estivesse, ele encontrava um meio, e olha os tempos em que ele viveu, né? Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí ele começa falando sobre a nossa batalha. E ele começa por dizer o que não é a nossa batalha. Ele começa dizendo quem não é o nosso inimigo. Ele começa dizendo qual não é a força contra a qual a nossa verdadeira luta é travada. Então, ele diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue. Quer dizer, a nossa luta não é humana. Não estamos lutando contra o homem. E nem estamos lutando contra os problemas do homem, das estruturas humanas, da força e do poder humano, ainda que, antecipando aqui um pouco, ainda que por trás das estruturas humanas, né, pode estar aí a força, todo o arsenal de guerra que Satanás tem para destruir os filhos de Deus e a igreja de Cristo Jesus. Por isso, Paulo vai falar também, né? E num desses inimigos que ele vai apresentar, está aí o homem também, né? Mas aí por trás do homem existe essa estrutura. Mas é interessante ir lembrando certas coisas, né? É como se a gente estivesse agora lembrando aqui que a gente vai entrar numa grande batalha, sabendo que Satanás é extremamente poderoso e que não existe nenhum homem que possa resistir a Satanás por suas próprias forças. Nem você, nem eu e nem ninguém. Nenhum homem pode resistir a Satanás com a força, com a experiência do próprio homem. Então, olha a força, a sutileza, a sagacidade do inimigo contra o qual lutamos. Mas então é bom lembrar o seguinte, de acordo com o que o próprio Paulo escreve em outras cartas, né? Mas vou lembrar de Romanos, passei por Romanos recentemente, então ela está mais vívida aqui. De acordo com Romanos capítulo 8, a gente se lembra de um texto muito conhecido, né? Quando Paulo pergunta, quem nos separará do amor de Deus? Então ele diz, nem a vida, nem a morte. É Romanos capítulo 8, mas aí eu não sei exatamente qual versículo. Ele diz, nem a vida, nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem o futuro, nem o presente, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? O que Paulo estava dizendo, naturalmente, né, para a gente em Romanos, é que Satanás, com toda a sua força, ele tem liberdade e autoridade, e por que não dizer, permissão do próprio Deus para perturbar a igreja.
e para lutar com todas as suas forças para destruir a igreja. Mas, ao mesmo tempo, o texto afirma: nada nos separará do amor de Deus. Então, o diabo pode perturbar a igreja, o diabo pode perturbar a sua vida, o diabo pode perturbar a minha vida, mas o diabo não pode destruir nem você, e nem a mim, e nem a igreja de Cristo Jesus. Por isso, convém lembrar, nós lutamos por uma vitória que já é certa. Mudemos também o nosso espírito interior, para que seja um espírito interior de vitória, porque a vitória já nos é assegurada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há como perdermos. O mesmo pode-se dizer sobre Satanás no sentido inverso. Não há como ele ganhar. Ele perturba, ele faz barulho, ele late bastante, ruge feroz, mostra os dentes e a gente teme muitas vezes. Mas aí a gente se lembra, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então a vitória é daquele que o aceitar. Nós não cantamos isto? Isto é verdade, E é verdade absoluta. Então ele diz, não é contra a carne e o sangue, estou no versículo 12, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olhem o modo como Paulo descreve essa força estranha, uma força satânica, poderio diabólico que se levanta contra a igreja e contra nós, mas sem nenhuma possibilidade de vencer. Mas Paulo descreve aqui, olha, contra os principados, contra as potestades. Mas é interessante lembrar que o primeiro inimigo que ele menciona está ainda no verso 11, no final. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O nosso grande inimigo, não é apenas poderoso, mas é sutil também, é sagaz. Ele prepara ciladas para nós cairmos. Queridos irmãos, é triste ver como, com bastante facilidade, alguns crentes caem em várias ciladas dentro da igreja. Os crentes caem em várias ciladas. É uma conversinha aqui, é uma fofoquinha, é uma informação maldita que às vezes um leva para o outro, disseminando o mal, promovendo briga e dissensões na família de Deus. Lembra o que Provérbio nos ensina? 6 coisas. É Provérbio ou é Eclesiastes? Provérbio, 6 coisas que Deus aborrece e uma que ele abomina. Aí ele fala, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que semeiam sangue. E aí ele fala sobre 6, que eu não me lembro de todas. E por fim ele aborrece aquele que semeia contenda entre irmãos. E eu sei, eu vivo dentro da Igreja de Cristo Jesus desde que nasci, há 65 anos atrás. E sei o quanto de fofoquinha, quanto de informação, quanto de maledicência piedosa. Sabe o que é maledicência piedosa? Alguns crentes são maldosos e maledicentes até em suas próprias orações. Eu já orientei pessoalmente, já chamei crente de lado depois do culto e disse, olha, quando você orar e pedir oração por uma pessoa, não vai dizer o que ela fez. Você está sendo maledicente. Como é que uma pessoa pode dizer assim, Senhor, eu vou usar a palavra aqui eu vou usar o nome José, tá? Não sei se tem algum José nos assistindo, mas é um nome hipotético, fictício. Como é que a gente pode dizer, Senhor,
Tem misericórdia do José, que caiu em pecado, que adulterou. Tem misericórdia dele, Senhor, em nome de Jesus. Olha, parece uma pessoa piedosa orando, né? Parece que ela é muito interessada na vida, no bem-estar do nosso irmão. Mas quando a gente faz isso, eu uso uma expressão dizendo maledicência piedosa. Isso é maledicência, com aspecto de piedade. Olha como Satanás é sutil, é sagaz. Então isso é uma cilada que ele armou e o sujeito caiu. E está disseminando, semeando contenda. E isso Deus abomina. A palavra abomina é uma palavra forte. Isso é olha, há 6 coisas que Deus aborrece, não gosta, não aceita, não quer de forma nenhuma. E essa, a alma dele abomina. É um nojo, é asqueroso. Deus não suporta olhar para esse tipo de atitude. E é o que Satanás, o diabo, que aparece aqui no finalzinho do verso 11, para que a gente fique firme contra as astutas ciladas do diabo. Isso é uma cilada que ele arma e o crente cai com tanta facilidade. Como, com tanta facilidade, a gente se envolve em grupinhos que estão falando mal? É falando mal do pastor? De mim não, graças a Deus, que a minha igreja me ama, não fala mal de mim, nunca falou mal de mim. A gente tem que rir disso mesmo, né? Mas a gente fala mal da liderança, a gente fala mal do professor da escola dominical, a gente fala mal do coordenador, dos homens, das mulheres, dos jovens, a gente fala mal do líder. Eu acho que é porque a gente não está lá fazendo lugar, gostaria de estar e não está. E geralmente são as pessoas que não fazem nada, só ficam observando o que os outros fazem e acham que poderiam fazer melhor, mas nunca fazem nada. É uma partida de futebol que os jogadores estão ali, às vezes o cara é um craque, mas está num mau dia, e a torcida quer o pessoal que não sabe jogar, mas pensa que sabe, que não é técnico, mas pensa que é, aí chama o sujeito de burro, vaia, essa coisa toda. Em algum grau, essa pessoa que dissemina isso está fazendo a mesma coisa, porque sabe o que ele é? Um espectador, como a torcida é espectadora também e fica aplaudindo numa hora e vaiando noutra. O reino de Deus não é assim, não. Todos estamos numa luta só, né? E todos compreendemos as deficiências. Ajudamos no sentido de corrigir. Quando você ver uma pessoa errando, né, trabalhando de forma errada ou agindo de forma errada, a gente tem que corrigir. Hoje é difícil fazer isso porque as pessoas falam que ninguém pode julgar ninguém, mas a gente julga sim. As pessoas só lembram do texto que Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. Mas em João, capítulo 5, 6, ele diz que nós devemos julgar, mas julgar corretamente. É julgar corretamente. Então, quando ele diz não julgueis para que não sejais julgados, tem que ler os versículos que vêm a seguir, né? Porque com o juízo com que julgados, serás julgados. À medida com que você julgar, você será julgado. Então, julgue as pessoas do mesmo modo que você gostaria que outro julgasse você. Porque se uma pessoa chega e fala, pastor, o senhor está fazendo esse negócio aí, mas não sei, vamos pensar melhor? Esse negócio aí não está muito bem. O seu procedimento não está bom. Aí a gente tem que parar e conversar com essa pessoa, né? Para ver qual é a sugestão que ela dá, em que foi, em que é que nós estamos errando. Mas, de outra forma, aí é semear contenda. Caiu na astuta cilada de Satanás. E todo esse nome que vem a seguir, esses nomes, né? No verso 12, os principados contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui o que as pessoas geralmente apresentam uma certa dificuldade é com essa expressão, tudo isso está aqui e nos lugares celestiais.
Pessoas já me perguntaram, mas pastor, isso acontece no céu? Onde é que isso acontece? É nos ares? Então, nos lugares celestiais, indica, não geograficamente onde essa guerra está acontecendo, mas isso é até um consolo para nós, os crentes. É saber que Satanás, com toda a sua equipe, que são os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade, os lugares celestiais indicam contra quem é essa luta. Na verdade, lutando contra a igreja e contra nós, tentando derrubar a igreja e tentando destruir-nos, com quem é que Satanás está tentando lutar? É contra Deus. Então, nas regiões celestiais é um indício, pelo menos muitos teólogos pensam dessa forma, não são todos, evidentemente, a discordância, né? Mas muitos apontam como indicando contra quem Satanás está lutando. Lembra-se da experiência do próprio Paulo, perseguindo a igreja? Como é que Jesus se dirige a Paulo? Saulo ainda, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Só faltou Saulo dizer, Senhor, eu não tenho nada contra o Senhor, eu tenho contra esse povo aqui. E Jesus está dizendo, esse povo é meu. Eu sou a igreja contra a qual você persegue, você luta, Saulo. Então, agora Paulo está dizendo que Satanás, com todos os seus ardis, com as suas ciladas, com os seus servos, né, com a sua equipe, ele está lutando contra Deus. Contra Deus. Então, nós sabemos, além do adversário que nós temos, do inimigo, como ele é forte, mas nós sabemos quem está ao nosso lado, quem nos protege, né? Por isso vêm as armas, que são as vestes com as quais Deus veste a você e veste a mim. A armadura é colocada pelo próprio Deus. Por isso, revestivos, né? E aí parte para o verso 13, tomai toda a armadura de Deus. Eu imagino que Paulo estava ali preso, e quem sabe, no momento desse, ele estava olhando para um soldado romano. Essas armas aqui são armas que descrevem o soldado romano da época de Paulo. Então, se ele estava ali olhando para um soldado, ele estava dizendo, olhando para cada equipamento do soldado e pensando na defesa do evangelho e dizendo, olha, usa o cinto da verdade, né? O escudo é interessante aqui, a espada. Então, Paulo toma por empréstimo a figura, né, e todo o adereço do soldado romano, e ele faz essa aplicação para que nós, os crentes, sejamos revestidos. Mas a ideia é assim, deixe Deus vestir você, porque ele vai cobri-lo, ele vai fechar todas as possibilidades, seu corpo não ficará descoberto, né? Tudo está perfeito, né? Quem já leu a história de Apolo, né? Então, como ele foi preparado pela divindade para ser impenetrável, a espada não o atingia, dardos não o atingiam, mas aí, de acordo com tudo, ele ficou com os artelhos que não coube, não deu para chegar em toda aquela água poderosa para lavá-lo e purificá-lo, né, e torná-lo impenetrável, e foi nos artelhos que ele foi. Esse é o Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles. Então, ele está pensando na possibilidade de que Deus nos vestindo, tudo em nós fica protegido, impenetrável. Os dardos malignos, os dardos inflamados não penetram. O soldado romano, o escudo do soldado romano era feito de couro, muitas vezes esse couro era encharcado com água. Ele ficava pesado, mas o soldado era treinado para levar esse escudo. O destro leva o escudo na mão esquerda. Então, aquelas setas, né, inflamadas que vinham com fogo, eles recebiam isso e se defendiam com o escudo, e o escudo encharcado de água apagava
a chama. Então, Paulo toma isso por empréstimo, né, para ver o arsenal com que Deus pode nos capacitar, né, para essa luta extraordinária que temos contra Satanás. Então, não dá para falar sobre todos, nosso tempo já vai indo, mas quero falar sobre tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Bem, eu gosto muito de falar sobre a Bíblia, a palavra de Deus, quero falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O crente nem pode imaginar a possibilidade de se defender de Satanás se não tiver o mínimo de conhecimento da palavra de Deus. É sério. É sério. O pastor pode ser chato quando ele diz para a igreja insistentemente que a igreja tem que ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, as mensagens têm que ser bíblicas, né? Vocês conhecem a nossa igreja, vocês sabem que a nossa mensagem é bíblica. Não são mensagens profundas, porque nós não somos, né, excelentes pregadores, mas dentro da nossa simplicidade e dentro daquilo que Deus nos preparou, olha aí, todos os pastores, os 3 pastores da igreja, mas os outros quando pregam também, seminaristas quando pregam, é mensagem bíblica. Porque é pela palavra que nós lutamos e nos defendemos contra Satanás. Bom, você está lembrado de Cristo, né? Cristo usou partes, pouca coisa da Bíblia, mas foi tudo que ele usou e foi suficiente para derrotar Satanás e ele foi embora. Essa mesma espada, né, de que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, fala, porque a palavra de Deus, né, é poderosa, é cortante e é capaz de se aprofundar tanto a ponto de dividir as juntas e medulas, a alma e o espírito, até chegar a essa divisão. Olha o poder de penetração que a palavra de Deus tem. É com a palavra que a própria palavra nos orienta, é com a palavra, é pela palavra que nós nos defendemos. O nosso inimigo é forte? É. Mas a armadura é de Deus. Quem nos veste é Deus. E quem garante a nossa vitória é Deus. Satanás pode perseguir, Satanás pode perturbar a igreja, Satanás pode perturbar a você e pode perturbar a mim. Mas Satanás não pode destruir nem você nem a mim, e nem a igreja. Porque a vitória já nos é assegurada por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele teve permissão para afligir a vida de Jó, mas não venceu Jó. Ele teve permissão para tentar a Cristo, né? E tem permissão para nos tentar, para nos perturbar, e causa às vezes um rebuliço dentro da própria igreja, mas ele jamais vai destruir a igreja de Cristo, porque Cristo já o destruiu lá na cruz do Calvário. Só falta a consumação, que nós vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 19, 20, 21, ali no finalzinho de Apocalipse, a besta, né, o dragão, a besta, o falso Cristo, tudo será lançado no fogo, onde há enxofre e sofrimento por toda a eternidade. E depois de você vestir-se com tudo isso, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. O que a Bíblia manda a gente fazer é algo que a gente pode fazer sem gastar nada. Até nem se gasta muito tempo para isso. Porque orar, você ora enquanto trabalha, enquanto tem atividades para fazer. Quantas vezes nós estamos lavando louça e conversando com Deus, dirigindo, conversando com Deus, fazendo algumas atividades em oração, né? Jesus nos dá essa possibilidade. Orando e vigiando no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Olha Paulo pedindo oração. Grande Paulo pede oração. Imagina eu, hein? Nós, meros
Simples homens e líderes, simples. Paulo diz, por favor, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Bem, dá vontade mesmo de ficar conversando muito mais sobre isso, né? Mas aí ainda vamos orar, para os pedidos e encerrar. Nós vamos agora, meus irmãos, ver os pedidos de oração. Vamos orar e estamos nos aproximando aí do final, mas que Deus abençoe muito a nossa vida pela sua palavra, né? Pelo texto que nós lemos hoje, pelo Espírito que realiza o trabalho de nos ensinar. A gente continua orando pelos idosos, né? São vários de nossa igreja. Oramos também pela saúde de vários irmãos aqui. Bom, idosos aqui nós temos alguns nomes, como a irmã Irene, a irmã Zumira, a irmã Antônia, e aí tem muitas outras, né? Aqui mesmo assistindo, geralmente a gente tem a irmã Suzy, o irmão Francisco Pedro e a irmã Nadia. Esses são, né? São idosos aqui que marcam sua presença sempre. Não sei se hoje estão, mas estão sempre aí. E aqui esses nomes representam, então, todos os idosos. Saúde do Gabriel Santana, do Aldair está por aí, o Wilson, parece que eu vi o nome do Wilson aqui, né? O Wilson, inclusive, a Adriana pediu oração, dizendo que ele ainda não está conseguindo andar, nosso irmão Wilson, querido irmão, palmeirense, é o único defeito que ele tem, mas é gente muito boa, querido nosso irmão em Cristo Jesus. Wilson, nós oramos sempre por você aqui, viu? Deus abençoe. Tata, Giuseppe, Vera Lúcia, o pastor Paulo Gil, ontem o pastor Márcio atualizou informações sobre ele, Eti, Severino, que é o Bibio, aí da Juraci, que também já apareceu o nome dela. Aliás, hoje os nomes estão aparecendo aqui. O Antenor, que é amigo da Vone, a Vera, da Ruth, e também estamos orando pela Denise, né? Vários irmãos já sabem, porque já circulou aí nos nossos grupos de rede social. A Denise é uma senhora, irmã nossa em Cristo Jesus, não é da nossa igreja, mas que ela sempre vem substituir as zeladoras da nossa igreja quando entram em férias, né? Aí ela acaba trabalhando, é muito conhecida nossa, gente muito boa, graças a Deus, e vamos orar por ela, né? E o Carmino, que é o pai da Kátia. Os profissionais de saúde, de segurança, né, que estão envolvidos com o trabalho essencial, e também os desempregados. Então, oremos, meus irmãos, por essas pessoas. Vamos orar juntos? Aldair está dando um joia ali, um abração, Aldair. Vamos orar, meus queridos irmãos? Ó Deus, nosso amado Pai, nós oramos agradecidos pelo nosso encontro hoje, pelo Pão das Três. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra tem tantos nutrientes para nos alimentar, para nos dar saúde, para nos dar resistência contra as doenças. Obrigado, Pai, por Tua palavra que fortalece a nossa alma e o nosso espírito, de modo que os ataques satânicos, suas flechas, seus dardos inflamados, podem ser resistidos pela tua igreja, porque ela tem a tua palavra santa e poderosa. Querido Deus, ensina-nos a amar, a desejar com intensidade a tua palavra em nossa mente e em nosso coração. Pai, se há entre nós alguém que não tem lido a palavra de Deus, não tem estudado, por favor, Senhor, em nome de Jesus, desperte esse coração, chacoalhe essa vida para que ela tenha consciência de sua real necessidade, que é ter a palavra em seu coração e em sua mente, em seu cérebro, para que raciocine com a mente de Cristo Jesus. Abençoa os nossos irmãos enfermos, abençoa os nossos irmãos que trabalham em serviços essenciais, abençoa os nossos idosos, abençoa os amigos dos nossos irmãos que estão doentes.
Pai, completa a obra naqueles que já estão se recuperando dos seus problemas, para que todos possam resistir, como disse o texto hoje, nos dias maus, nós ficarmos firmes. Abençoa-nos, ó Deus, cura o teu povo e dá resistência para aqueles que têm tratamento prolongado, para que sejam longânimos, perseverantes, incansáveis, sabendo que o Senhor está ao seu lado, em sua vida, em seu coração, cuidando de todos os detalhes da sua vida. Querido Deus, seja exaltado entre nós e em todo tempo e em todo lugar, Senhor. Seja exaltado o teu santo nome, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso trabalho, do nosso encontro, mas eu escolhi aqui um hino, que também um hino do cantor cristão, que tem muito a ver com o que nós estudamos hoje. Aqui no nosso cantor cristão 323, Castelo Forte é Nosso Deus. Há quanto tempo você não canta esse hino? Então, não vai embora ainda, né? Fica um pouquinho mais e a gente vai cantar junto. Castelo Forte é Nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder, defende os seus em todo trance agudo. Um dos primeiros versículos que nós lemos, Deus dizia assim, para que você possa resistir nos dias maus. Eu acredito que a gente pode se referir ao tempo que a gente está vivendo como um período ruim, dias maus. Dias maus. Além de muitas pessoas estarem lutando contra câncer, contra os problemas sérios do coração, né? Muitos irmãos lutando contra o coronavírus, né? Então, nós estamos vivendo dias maus. Mas o que é que a Bíblia diz? Para que a gente possa ficar firme nos dias maus. Meus irmãos, a nossa firmeza não depende das coisas que nos acontecem, né? É Cristo em nós, é a sua palavra poderosa em nós. Nada muda a nossa realidade diante de Deus, nem mesmo os dias maus, né? O câncer causa problema, limitações a tanta gente, Covid-19 também, e outras doenças, né, que limitam, debilitam a pessoa, mas em Cristo Jesus, estamos firmes, graças a Deus. Bete Teixeira, antiga ovelha, Deus abençoe, paz para você também, viu, Bete, e para sua família. Oramos todos os dias pela Auxília, sua irmã, aqui em casa nós oramos por ela, eu e a Rosa que está aqui ao meu lado. Oramos sempre. Deus seja louvado. Castelo Forte é nosso Deus. Aqui, Lá maior. O meu violão é afinado mais baixo também, viu? Castelo forte é nosso Deus, espada em bom escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo
próprio Deus triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bem mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Tá vendo? Não há como perder essa batalha. E é pela palavra, né? O hino corrobora com o que nós desenvolvemos aqui, o que nós falamos. Queridos irmãos, amigos, ovelhas, ex-ovelhas, queridas, irmãos, parentes, amigos de irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa tarde em Cristo Jesus. E não esqueçam, orem, leiam a Bíblia. E depois, orem, leiam a Bíblia. E, enfim, orem e leiam a Bíblia. Precisamos disso há muito tempo. Um grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe.